Olá pessoal, está começando mais um Universo Acadêmico aqui pela UFN TV, canal 15 da NET Santa Maria. Muito obrigado por estar conosco aqui acompanhando o programa. Se você está no youtube.com/UFN-TV também está vendo a nossa programação. Um agradecimento especial para você também que acompanha a UFN TV pela internet. O Universo Acadêmico de hoje traz dois assuntos bem importantes para o atual momento que nós estamos vivendo em relação à pandemia aqui no Rio Grande do Sul. O primeiro deles, daqui a pouquinho a gente vai falar, nós vamos mostrar a vacinação de professores e funcionários dos cursos da área da saúde aqui na Universidade Franciscana. E num segundo momento nós vamos também repercutir e mostrar como está o trabalho em relação à demanda de exames para o diagnóstico da Covid-19, sabe onde? No Laboratório de Diagnóstico Molecular aqui da Universidade Franciscana. O professor Wander Andriola, que é responsável pelo trabalho, tem informações bem importantes e por conta da pandemia, por conta da bandeira preta, né, do distanciamento social que a gente está vivendo nesse período aqui no nosso estado, essa demanda, claro, aumentou nos últimos dias. Ele vai explicar como o pessoal está dando conta desse trabalho por lá. Mas vamos para o primeiro assunto? Primeiro assunto, olha, a gente está numa semana que aqui no Brasil fala-se até em paralisação da vacinação contra a Covid-19. A gente infelizmente vive um momento em que o Brasil beira aí quase 2.000 mortes por dia por conta da doença, mas há uma luz no fim do túnel, né? A gente torce para que cada vez mais a vacina chegue a todos, embora a quantidade de pessoas vacinadas no Brasil ainda é muito pequena. Aqui no estado, em Santa Maria, essa situação também não é diferente, embora numa proporção maior em relação ao nosso país. Mas uma notícia boa a gente tem para trazer para vocês nessa edição do Universo Acadêmico. Esta semana, professores e funcionários dos cursos da área da saúde aqui da instituição já receberam a primeira dose, né, para que possam trabalhar de uma maneira mais tranquila e aos poucos possam retomar uma rotina de atividades práticas presenciais conforme o MEC e também as autoridades em saúde autorizam e determinam. Para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, nós vamos conversar com a grande responsável por essa iniciativa, que é a professora Juliana Silveira Colomé. A professora Juliana Silveira Colomé é do curso de enfermagem aqui da Universidade Franciscana, mas coordena também os estágios em saúde coletiva, professora. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Universo Acadêmico. Que momento legal vivido na última terça-feira, melhor, professora, onde professores e funcionários da área da saúde já começaram a receber a vacina. Conta pra gente como se deu essa negociação, como foram conseguidas essas doses e quantos professores e funcionários foram já imunizados contra a Covid-19. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, boa tarde, Rogério. Agradecemos a oportunidade, né, de participação nesse espaço. E essa atividade, então, realizada ontem, ela é produto já de uma ação que se iniciou assim que as vacinas chegaram no município, uma vez que a Universidade Franciscana, por meio de seus estudantes e professores, está atuando em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde nas campanhas já realizadas, né, de idosos, de acamados e agora dos profissionais da saúde. Então, por este motivo, nós conseguimos também viabilizar para os nossos professores e funcionários vinculados aos serviços de saúde. Sim, professora, a gente vai já rodar para quem está nos acompanhando as imagens dessa vacinação de ontem. Quantos profissionais, quantas pessoas aproximadamente foram vacinadas, professora? E também quantas doses foram aplicadas no total, que, claro, representa a quantidade de pessoas imunizadas? Certo. Ontem, na nossa ação, nós aplicamos cerca de 80 doses, que correspondem àqueles profissionais que têm algum tipo de vinculação com aulas práticas ou estágios, né? E que também, de certa forma, atendem a comunidade e também nas ações que o município desenvolveu na Praça Saldanha Marinho, no drive-thru da Medianeira. Esses profissionais, muitos deles já haviam procurado essas doses, mas para aqueles que ainda não tinham realizado, então foi pensada especialmente essa ação na tarde de ontem, né, terça-feira. Sim.
que fique muito claro, né, professora, para a comunidade, a gente vive um momento em que a vacina não chega para todos, nós ainda temos aqueles públicos, eu diria assim, mais vulneráveis, até em relação à idade, professora, que também, infelizmente, não foram vacinados ainda. E a gente vê, por essas imagens aí, muitos professores, muitos funcionários jovens, né? Pessoas que, pelo que a gente percebe nas imagens aí, estão esbanjando saúde. Daqui a pouco alguma pessoa da comunidade pode ficar se questionando, né? Mas por que eles já receberem vacina e não aquele público de mais idade, por exemplo, que pode estar mais vulnerável? Eu gostaria que a professora trouxesse a explicação para ficar claro também para a comunidade. Para nós da comunidade universitária da UFN isso já está muito claro, mas para quem está acompanhando o universo acadêmico, para entender por que essas pessoas foram imunizadas, professora. Certo. Bem como você disse, a nossa principal preocupação agora é o quantitativo de doses, né? E todos nós sabemos que elas são ainda insuficientes para vacinar toda a nossa população. Então, com isso, o Ministério da Saúde divulgou, né, organizou um plano nacional de vacinação, que por sua vez é seguido pelos estados e os municípios também aderem a esse plano. E nesse plano, então, existem os grupos prioritários. Primeiramente, né, idosos com 85 anos ou mais foram vacinados. Estamos agora na casa de faixa etária de 80 anos dos idosos, e os profissionais da saúde, aqueles que atuam diretamente no cuidado, né, como nós popularmente chamamos na linha de frente, esses também já receberam a vacinação. E em relação aos nossos professores, eles são professores da área da saúde, né, entendidos como profissionais da saúde, e, portanto, eles têm, na sua força de trabalho, atuar nos cenários, supervisionando práticas e estágios, e, como eu disse anteriormente, cuidando da população também, né? Então, por este motivo, eles se enquadram em um dos grupos prioritários preconizados nesses planos oficiais de vacinação. Sim. Professora, eu acho bem importante a gente também ouvir o que esses professores têm a dizer para a gente, né? Não só para mim, para a professora, mas também para quem está nos acompanhando, para perceber o quanto eles aguardavam esse momento, a expectativa que eles têm de que possam voltar a trabalhar de forma presencial, uma vez que as aulas nesse semestre, pelo terceiro semestre consecutivo aqui na Universidade Franciscana, iniciaram de forma remota. Então vamos ouvir agora o que dois professores que participaram dessa vacinação ontem têm a dizer sobre esse momento realizado na Universidade Franciscana. A gente fica muito feliz, né, como profissional da área da saúde, de estar recebendo a vacina hoje, porque além de ser algo, né, que de certa forma também venha nos proteger, é um momento histórico, né, em que a ciência aí mostra para o que veio, né, de que forma pode colaborar aí com a melhora dessa situação sanitária tão grave que a gente vem vivenciando. Eu faço parte do curso de biomedicina, né, o curso de biomedicina ele é um curso muito prático, né. E além disso, posso te dar um exemplo, né, um projeto de pesquisa que a gente vem desenvolvendo. Então a gente vem desenvolvendo um estudo justamente com essa temática da Covid, em que a gente precisa, né, além de alguns estudantes a nível de pós-graduação, ir até domicílio para fazer coleta de indivíduos que tiveram Covid-19 no ano passado. Então receber a vacina hoje, né, vem muito a nos favorecer com o desenvolvimento desse estudo, porque por mais que a gente siga todos os protocolos de proteção e tudo mais, e que a gente vai seguir mantendo com certeza, a gente tem uma proteção adicional, né? Então isso nos dá uma certa segurança para continuar aí desenvolvendo as nossas práticas e a pesquisa, que é tão importante. A gente fica muito aliviado primeiro, né, por estar em risco nesses ambientes, especialmente os ambientes hospitalares, que a gente acaba tendo estágios, né? Então, para nós é uma segurança da gente estar exercendo a nossa profissão de uma forma mais adequada, tanto para nós como também para os nossos familiares, né? Especificamente para o curso de farmácia, nós temos diversos campos de atuação. Normalmente nós temos contato com pacientes de risco, né? Eu especificamente trabalho diretamente com pacientes da pneumologia, então são pacientes que já têm alguma dificuldade respiratória, então esse cuidado tem que ser ainda mais forte, né, para poder garantir a segurança de todos.
Bom, professor, a gente pode ver aí que está todo mundo muito entusiasmado, né? Embora com um pouco de medo, até porque a gente não sabe todas as variantes da Covid-19, como ela reage exatamente em cada organismo. Evidentemente que para professores universitários esse medo, esse temor, ele também existe. Mas o que a gente pode perceber nas imagens feitas pelo cinegrafista Manuel Vicente é que os professores estão assim entusiasmados e gostaram desse momento, né? Sim, com certeza, né? Não há como ser diferente. Contudo, sentimos uma ambiguidade, né, de sentimentos, porque se por um lado ficamos extremamente satisfeitos de conseguirmos estar viabilizando esse momento para os nossos colegas, também estamos extremamente preocupados com o agravamento da pandemia. Né? A cada dia são mais casos, mais internações, mais óbitos, e isso está acontecendo de modo paralelo à vacinação. Então, reforço o quanto é importante termos mais doses, mais ações para que efetivamente esse enfrentamento à pandemia ele seja efetivo. E a vacinação só vai, né, cumprir o seu propósito se ela realmente alcançar o maior contingente populacional possível. Exatamente. Bom, o cronograma das próximas ações aqui na Universidade Franciscana, outros professores devem receber a vacina ou vocês conseguiram já, felizmente nessa ação de ontem, de terça-feira no caso, professora, conseguiram já vacinar todos que num primeiro momento vão exercer as atividades de forma prática em laboratórios? Essa atividade ela foi feita em parceria com todos os cursos, as coordenações elencaram, né, os nomes dos seus professores que prioritariamente precisam estar nesses campos. Então, a próxima ação prevista vai ser a da segunda dose, né? No nosso caso, ontem nós aplicamos a vacina Shadox de Oxford, cujo intervalo é de até 3 meses entre a primeira e a segunda dose. Então, o que nós temos de ações já previstas é essa campanha da segunda dose. E à medida que as vacinas forem chegando ao município, nós estamos também a postos para vacinar a comunidade, né? Inclusive prevendo que esse espaço que vocês mostram nas imagens de ontem, eles possam também ser utilizados pela comunidade de Santa Maria para que nós possamos vacinar outros públicos. Então, estamos organizados nesse sentido também, né, na retaguarda, aguardando a chegada desses imunizantes. Sim. Bom, entre tantos assuntos que nós conversamos ontem, professora, durante essa atividade, nós ficamos sabendo, por exemplo, que a UFN ela está cadastrada, né, para ser um local de vacinação, né, quando as doses forem aplicadas, eu diria assim, em massa, em maior quantidade aqui em Santa Maria. Esse acordo é com a Secretaria Municipal de Saúde, é com o governo do estado e ele tem assim um prazo, ele aguarda evidentemente que a chegada em boa quantidade de vacinas aqui na cidade de Santa Maria para que possa ser um local de vacinação às pessoas. Isso mesmo, a localização dos nossos conjuntos, ela é extremamente estratégica, né, por ser central, de fácil acesso, especialmente o conjunto 3, ele possui um acesso facilitado também pela Rua Duque de Caxias, o que em se tratando de população idosa pode facilitar muito, né, inclusive com os carros acessando muito próximos ao local de vacina. E então esse momento é de unir esforços, somar parceiros e junto à Secretaria Municipal de Saúde, junto ao NEPES, que é o Núcleo de Educação Permanente, que é quem ordena e organiza toda essa atuação das instituições de ensino superior na pandemia, né, no enfrentamento. Então, nós estamos periodicamente nos reunindo, discutindo e aguardando as novas, né, diretivas para viabilizar esse tipo de ação. Sim. Eu acredito que seja um momento bem especial também para os alunos, porque muitos até estão atuando como voluntários, né? Vão a postos de saúde, por exemplo, recentemente a Universidade Franciscana esteve presente na unidade de saúde da Vila Kennedy, né? Aplicando doses em pessoas com mais idade. Ontem, alguns alunos estavam atuando aqui, professora, por exemplo, de forma voluntária, fazendo o cadastro dos professores. E eu acredito que para eles também deva ser um momento especial, um momento de muita experiência também. Por isso, eu convido a professora e quem está nos acompanhando
para ouvir mais um depoimento, dessa vez de uma aluna. Vamos acompanhar. Quando abriram as vagas para ser voluntário, tinha que preencher o nome, já foi uma correria, né? A gente já foi colocando o nome e não pensei se estava em férias ou não, que eu acho que a gente escolheu uma profissão que a gente tem que se doar. Então, independente da dificuldade, hoje eu sou acadêmica, mas se eu fosse atuante, eu teria que estar na linha de frente ali. Cada um que vem receber a vacina chega a brilhar os olhos, então isso não tem preço que pague. É uma gratidão, assim, eu não tenho como explicar, assim, é um momento único, acho que na vida de cada um que se propôs, os acadêmicos que se propôs vir de voluntário, quanto os professores, eu acredito que toda a equipe, né? Então, para nós é muito gratificante poder estar auxiliando como voluntária nas aplicações das vacinas contra o coronavírus. Professora Juliana, é uma dupla missão, uma dupla tarefa concretizada, né? Ao mesmo tempo em que imuniza os professores, também há essa oportunidade de oferecer uma experiência e um contato ainda maior entre os alunos e essa situação envolvendo a Covid-19. Exatamente, todos se sentem muito responsabilizados nessa ação. No curso de enfermagem, nós temos atualmente uma fila de espera de estudantes que estão se disponibilizando para ajudar, seja na aplicação de doses, na conferência de documentos, no preenchimento das listagens. Então, eles estão à frente, né? Também se sentindo muito protagonistas nesse processo. Isso é muito importante na formação. Outra questão que nós enfatizamos muito em sala de aula sobre a importância de um sistema único de saúde público, universal, abrangente, eles estão vendo então se materializar, né? Porque nesse momento é o Sistema Único de Saúde quem está distribuindo todas essas doses. Então, tendo plano de saúde ou não, a pessoa tem direito, né? O cidadão, o usuário, ele tem direito a essa dose. O que precisamos é de ampliação do acesso a elas. É o nosso maior desafio hoje. Sem dúvida nenhuma, não só direito, não só ampliação, mas também sensibilidade dos administradores públicos, que eles entendam de uma vez por todas, professora, que todos têm acesso a isso e que seja o quanto antes, né? Porque a pandemia já completa 1 ano e nós ainda, infelizmente, aqui no Brasil temos uma situação como se ela tivesse começado na semana passada. Professora Juliana Silveira Colomé, que é do curso de enfermagem, é também a coordenadora de estágios em saúde coletiva aqui da Universidade Franciscana. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Universo Acadêmico e parabéns pelo trabalho realizado ontem, que essa segunda dose possa ser aplicada o quanto antes. O prazo é de até 3 meses pela marca, né, da vacina aplicada a esses professores. Tem até 3 meses, mas acredito que essa segunda dose vai ocorrer num prazo inferior aí. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Universo Acadêmico. Nós que agradecemos mais uma vez, Rogério, estamos à disposição e é um prazer poder conversar contigo sobre um assunto tão importante. Muito obrigada. Nós que agradecemos mais uma vez. Pessoal, vamos fazer um rápido intervalo. Depois desse intervalo, nós vamos conversar com o professor Wander Andriola. Ele traz para a gente um panorama de como está o trabalho lá no Laboratório de Diagnóstico Molecular da UFN, que no mês de dezembro atingiu a marca de 10 mil exames, né, de diagnóstico para Covid, e essa marca com certeza já cresceu muito, principalmente por conta das últimas 2 semanas, onde nós passamos a vigorar na bandeira preta do distanciamento controlado. Já voltamos.
Estamos de volta com o programa Universo Acadêmico aqui pela UFN-TV no canal 15 da NET Santa Maria. Muito obrigado para você também que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube. Não sabe ainda? youtube.com/UFN-TV. Nesta segunda parte do Universo Acadêmico, a gente vai falar sobre a demanda, o aumento na demanda de exames para o diagnóstico da Covid-19 no Laboratório de Diagnóstico Molecular aqui da Universidade Franciscana. E o nosso convidado é a pessoa que coordena esse trabalho por lá, é o professor do curso de Biomedicina aqui da Universidade Franciscana e também coordenador do Laboratório de Diagnóstico Molecular, o Ander Felipe Andriola. Professor, seja muito bem-vindo ao programa Universo Acadêmico. Muito obrigado, Jareta. Um olá a todos os espectadores. É sempre um prazer estar retornando a esse canal. Professor, antes da gente ir para esse assunto relacionado à Covid-19, vamos mudar um pouquinho de assunto. A gente já falava sobre Covid no bloco anterior. Eu gostaria de saber do senhor como é que foi a satisfação de receber um prêmio, né? O laboratório foi aí agraciado com uma premiação do Conselho Federal de Biomedicina e também do Conselho Regional de Biomedicina. A gente está, inclusive, vendo a foto aí, um certificado, né? O senhor é agora, né, o delegado regional do Conselho Regional de Biomedicina da 5ª Região, né? Aqui, acredito que abranja a região sul do estado. Estiveram aqui em Santa Maria o doutor Renato Minoso e também a conselheira Flávia Brust. A Flávia representou o Conselho Federal de Biomedicina, enquanto o doutor Renato é presidente do Conselho Regional de Biomedicina. Explica para a gente o que significa receber essa responsabilidade de ser o delegado e por que o laboratório, professor, também está entre um dos poucos aqui do estado a receber uma homenagem do Conselho Regional de Biomedicina. Sem dúvida nenhuma, foi primeiramente em relação à homenagem, né? Foi uma iniciativa do Conselho Federal que buscou valorizar os profissionais que ficam muitas vezes lá escondidos, né, dentro de um laboratório e não estão, às vezes, muito em evidência, mas fazem um papel fundamental na condução dessa pandemia, desde o seu início, com o sequenciamento do vírus e até atualmente com as pesquisas e com as condutas que vêm se desenvolvendo a partir do diagnóstico. É uma honra receber, é uma honra estar entre os 7 laboratórios do estado que receberam essa honraria, né, por parte do Conselho Federal e, na verdade, representando não apenas uma pessoa, uma figura ou um profissional, mas um grupo de profissionais, e aqui é que se valorizar os profissionais biomédicos da Universidade Franciscana, os acadêmicos, os residentes, ou seja, todo o grupo que tem parte e participação na condução dessa quase um ano de testagens aqui na nossa universidade. Sim. Em relação à questão da delegacia, também com certeza é uma responsabilidade, né? É um cargo honorífico, como o nosso presidente fala, e me deixa muito honrado poder fazer essa representatividade da região central do Rio Grande do Sul. Sem dúvida nenhuma, exige, né? É mais uma responsabilidade que exige, sim, essa mediação do contato entre sociedade, entre conselho e entre profissionais biomédicos. Sim, o delegado, no caso do regional de biomedicina, no caso, então, professor, ele vai atuar justamente nessa regulação da atuação da profissão, conselhos por exemplo, quem precisa atuar na área. Qual é a principal atribuição do delegado de um conselho regional de biomedicina? Isso, na verdade, é ser um representante da classe naquela região, né? Então, é mediar conversas com secretários de município, buscando a inserção do profissional biomédico em concursos, não fazer isso de forma isolada, mas é ser o mediador desses assuntos com o Conselho Federal, com o Conselho Regional de Biomedicina. E também receber eventuais dúvidas ou eventuais denúncias, né, por parte das condutas que podem ser desempenhadas em relação à prática profissional, né, ou ilegal até mesmo da profissão. Sim, bom, o doutor Renato e a doutora Flávia estiveram aqui em Santa Maria para lhe entregar, né, esse cargo, né, de delegado, mas também aproveitaram, professor, para falar sobre a qualidade do trabalho desenvolvido pelo Laboratório de Diagnóstico Molecular. O senhor citava há pouco que 7 laboratórios aqui no Rio Grande do Sul, né,
receberam essa notificação positiva, eu diria assim, sobre a qualidade do trabalho. Trouxeram até um presente para vocês aí, um troféu, é isso, professor? Isso, a gente foi agraciado com esse troféu, né, que é um reconhecimento do trabalho, deixa eu melhorar aqui, né, em nome da Universidade Franciscana. Então, a nossa reitora recebeu esse troféu, que representa, então, a dedicação, o reconhecimento pela dedicação dos nossos alunos, biomédicos, residentes, enfim, todos os atores envolvidos nesse quase um ano de testagem, o qual a gente quase completa aí quase 16 mil testes, né? Então, já realizamos um significativo número de testes e, consideravelmente, devemos ter contribuído para condutas e para o manejo dos pacientes e da situação pandêmica na nossa região. Sim. Bom, o senhor acabou trazendo uma estatística que fazia referência exatamente à minha próxima pergunta. A gente sabe, professor, que a demanda do aumento de exames para o diagnóstico da Covid-19, ela aumentou em todo o estado do Rio Grande do Sul e no laboratório da Universidade Franciscana não é diferente. Bom, aí o senhor me fala que chegaram já a mais de 16 mil exames, né? Eu recordo, professor, que em dezembro, no mês de dezembro, vocês estavam atingindo a marca de 10 mil exames. Quer dizer que no período dos últimos 3 meses, isso aumentou 60%, é isso, professor? Exato, a gente tem tido uma procura muito grande e, na verdade, reflexo também do nosso terceiro turno de trabalho, né? Então, atualmente o nosso laboratório tem executado aí cerca de 250 a 270 testes dia, entre público e privado, né? Entre origem pública, serviços públicos e laboratórios privados. No entanto, a gente tem percebido aí, nas últimas 4 semanas, um considerável aumento, né? Atualmente nós estamos atendendo o Hospital Regional, UPA 24 horas, e também passamos, nesse último mês, a atender a Casa Covid. Então, isso tem gerado um retorno mais rápido também e dado mais celeridade nas decisões. Então, nessas últimas 4 semanas, sobretudo, com a implementação do nosso terceiro turno, nós conseguimos, de fato, aumentar a nossa demanda, na verdade, a nossa capacidade, porque a demanda também está aumentando. E assim como também estão aumentando os casos positivos detectados aqui no nosso laboratório. Sim, esse é o lado, eu diria assim, ruim, né? Evidentemente que vocês fazem o trabalho de vocês e fazem muito bem feito, mas infelizmente acabam trazendo muitos diagnósticos positivos, sobretudo, acredito, professor, por conta dessas últimas 2 semanas, onde o Rio Grande do Sul vive aí, né, essa situação de bandeira preta por conta do distanciamento social. Agora, professor Wander, as pessoas que chegam aí para fazer o teste, na verdade, elas não têm a identidade propriamente revelada, né, por conta de que eles chegam com um número, uma vez que os dados pessoais, né, e até por conta da situação de saúde, isso por uma ética biomédica fica restrito a vocês, mas tem como só passar para a gente, professor, como é exatamente o perfil dessas pessoas? A gente tem mais jovens, a gente tem pessoas mais idosas, a gente tem pessoas em meia idade que trabalham no comércio local, que estão procurando o laboratório. Houve uma mudança de perfil em relação, por exemplo, àqueles 10 mil exames iniciais feitos até dezembro? Jarieta, nós não temos dados assim para poder mostrar, né? Porque a gente nesse momento está atribuindo, né, nossos afazeres a outras questões, mas essas estatísticas em breve vão surgir e, sem dúvida alguma, o nosso laboratório ele está dentro de um cenário exatamente igual ao dos demais laboratórios ou regiões do país. Sem dúvida nenhuma, a pandemia agora tem se manifestado com mais força, sobretudo, e maior transmissibilidade em indivíduos adultos jovens, embora eu não tenha aqui necessariamente uma estatística para poder te apresentar e talvez uma maior caracterização, um perfil dessa nova, vamos dizer assim, dessa nova onda, né, que surgiu. No entanto, seguramente, e pelo que a gente tem acompanhado, né, nos comitês de crise do qual nós participamos, essa tônica de que há uma superlotação e que cada vez pacientes mais jovens estão mostrando quadros graves e evoluções em tempo bastante breve e evoluções ruins de prognóstico,
a gente pode ter certeza que esses perfis de paciente também estão chegando aqui. Só a título de curiosidade, nas últimas 4 semanas, a nossa estatística aqui aponta um aumento de 28% para 48% de casos positivos. Ou seja, hoje o que entra aqui metade é positivo, há 4 semanas atrás 28%. Então a gente teve um incremento de 20 pontos percentuais. Isso é bastante coisa em um curto espaço de tempo. O que mostra, infelizmente, professor, que a população, de certa forma, não está se cuidando como deveria. Claro que, aliado a isso também, a gente coloca, né, a falta de sensibilidade dos administradores, dos gestores públicos que demoram, né, para trazer uma solução quanto à vacina. Acredito que uma vacinação em massa reduziria bastante esses dados e, consequentemente, a gente também teria um quadro, né, de casos muito menores. Professor Wander, não tenho dúvida nenhuma de que vocês estão fazendo da melhor forma possível o trabalho de vocês, tanto que foram reconhecidos pelo Conselho Regional e também pelo Conselho Federal de Biomedicina, né, com esse troféu que o senhor mostrou agora há pouco. O senhor agora passa a ser também não só professor do curso, não só coordenador do laboratório, mas também um delegado regional, né, de biomedicina aqui na região. Eu lhe parabenizo por esse título recebido e agradeço a sua participação aqui no programa Universo Acadêmico. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Jareta. A todos um excelente dia. Um abraço. Valeu. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui o programa Universo Acadêmico. Nós voltamos na próxima semana com mais assuntos, torcendo para que cada vez menos a gente registre casos positivos de Covid-19. Não está fácil, mas a gente vai superar isso. Um grande abraço a todos e até mais.